Boa noite, Instagram. Boa noite, pessoal. Se você está assistindo a essa live gravada no IGTV, você pode adiantar aqui os primeiros minutinhos, que eu vou dar um tempinho para o Instagram avisar que eu tô ao vivo e as pessoas poderem chegar. O tema da live de hoje é muito bom. Deixa eu até colocar ele aqui. Como investir? Olá, bem-vindo! Deixa eu inserir aqui o tema da live. Eu esqueci que tinha mudado a forma de colocar, eu ainda não aprendi. Esqueci de aprender como é que se faz agora. Não tem problema. Tudo bem. Eu vou aprender isso essa semana, para na próxima live da semana que vem eu já consegui colocar o nome da live direitinho. Mas eu vou falar aqui agora. A gente hoje vai falar sobre como investir para viajar. Esse tema tá dando o que falar. Olá, bem-vinda, Juliana, também. Gente, se vocês puderem colocar coraçõezinhos aí para mim, mandar esse aviãozinho para outras pessoas que gostam de viajar, que têm interesse nesse tema, para o pessoal vir para cá, eu vou agradecer muito vocês. Deixa eu só corrigir aqui a luz. Acho que agora vai ficar melhor, um pouquinho melhor. É que eu hoje estou testando aqui uma posição nova para gravar, que eu acho que dá uma variada, né? É bom. Ficar sempre vendo o mesmo fundo, já basta que é sempre vendo a mim, né? Não varia. Então, pelo menos a gente varia o fundo. Bem, pessoal, deixa eu fazer a introdução aqui da live com a história que eu contei hoje lá no post, o post que eu tava chamando pra live, mas com alguns detalhes a mais, que é o seguinte, a história de quando eu fui pra França. Olá, Marcos, bem-vindo também. Se puder mandar coraçõezinhos, eu agradeço. Bem, então, o que eu contei na história lá desse post hoje, tiveram algumas amigas dessa época que eu fiz essa viagem para a França que comentaram lá, e foi mesmo, ela não comprava, não partilhava pipoca comigo. Teve uma outra pessoa que também comentou, porque foi exatamente isso. Eu naquela época, eu viajei em janeiro de 2008, era inverno na França, e eu fui para Grenoble, que é uma cidade que fica no meio dos Alpes franceses. Então, assim, é muito frio. Peguei muitos graus negativos. Muitos não, né? Porque tem lugar aí que faz menos 30 negativo. Mas menos 5 eu peguei vendo, né? Que tava menos 5 graus negativos. Mas isso de dia. De noite, com certeza, eu peguei menos 8, menos 10 fácil lá. Mas o que foi interessante é o seguinte, eu comecei a planejar essa viagem quando eu ainda estava na faculdade estudando francês. Eu queria muito ir para a França. Eu já tinha ido para a França com a minha família de férias. Eu adorava francês e eu tinha acabado de assistir ao filme Moulin Rouge. Eu era doida para ir lá conhecer o Moulin Rouge, porque quando eu viajei com a minha família anos antes, eu nem sabia que isso existia e a gente também não foi no Moulin Rouge. Até porque eu era criança e eu não poderia entrar mesmo. E aí eu comecei a planejar, queria muito e tal, queria fazer como se fosse um intercâmbio, estudar francês lá, que deve ser muito legal. De fato, foi muito bom, recomendo a todo mundo. Inclusive, no final do ano passado, exatamente há um ano atrás, eu estava num almoço com a Bruna, que depois ela também, de vez em quando, passa aqui no Instagram, vai assistir essa live. Ela me falou que estava indo fazer um intercâmbio justamente para a França, nos mesmos moldes do meu, só que ela ia ficar mais tempo. Falei, nossa, que maravilha, me lembrei de tanta coisa boa. E aí, o que acontece? Eu fazia estágio, né? Então, eu tinha uma bolsa auxílio lá do meu estágio, não era muita coisa. Mas, claro que também meus custos eram muito mais baixos, né? Eu me lembro se naquela época eu já pagava o meu celular, acho que sim, meu plano de celular e plano de saúde, mas, assim, não tinha custos altos, né, de manter uma casa, não tinha filhos, não era casada. Então eu decidi que eu ia guardar dinheiro para fazer essa viagem. E aí eu meio que envolvi todo mundo, né? Na verdade nem era a minha intenção.
Só que eu comecei a não participar mais de algumas coisas, né? Então, por exemplo, na própria faculdade, todo dia tinha o lanche lá. Estudei na PUC, né? Tinha o lanchinho que a gente fazia entre as aulas, porque as aulas eram de 7 da manhã até 1 da tarde, então era um período bem extenso. E aí a gente fazia um lanche em algum momento lá numa das lanchonetes. E aí eu passei a levar um lanche de casa. Falei, não, meninas, eu vou lanchar com vocês, mas não tem como eu continuar comprando, porque eu agora quero guardar dinheiro. Não, mas você tá guardando dinheiro? E nisso eu fiquei um ano guardando dinheiro e assim, poupando muito, né? Eu inventei uma frase, agora eu não me lembro exatamente, acho que era contenção, estou em contenção. E aí todo mundo, alguém falava alguma coisa, vamos não sei o que, eu tô em contenção, não dá, obrigada. E deixava de fazer algumas programações. No estágio também, o pessoal todo dia pedia lanchinho, na saída do trabalho, pipoca, e eu ia pulando esses lanches, ia direto para casa para poder fazer essa viagem. Só que chegou no final de um ano que eu já tinha ali, eu tinha calculado mais ou menos o que eu precisava, já tinha ali certinho o valor exato, daria para eu já marcar a viagem. O que aconteceu foi que surgiu uma oportunidade de estágio, uma outra oportunidade de estágio. Eu estava estagiando, mas surgiu uma nova. Oi, Lara! Bem-vinda! E aí eu não queria perder essa chance de jeito nenhum. Era um estágio numa agência de notícia internacional que já estava buscando há um tempo. E eu adiei a viagem para conseguir fazer o estágio. Eu já estava perto de me formar, aí eu me formei, aí eu fui efetivada, e sendo efetivada eu não podia tirar férias e eu queria fazer esse intercâmbio durante as férias. Então eu tive que esperar mais uns meses até conseguir ir. Só que isso foi bom, na verdade, porque eu pude guardar mais dinheiro e aí eu fui com mais folga, né? Eu fiz cartão de crédito, fui aumentando o limite do cartão aos poucos para, né, ir gerando. Como é que você faz isso? Você vai gastando com o cartão e pagando a fatura, né? E aí ele vai aumentando. Então eu passei a usar muito cartão de crédito. Foi nessa época que eu passei a usar assim, o cartão de crédito para quase tudo. Eu uso até hoje. Aumentei o limite para poder viajar. E aí já pedi na época um cartão internacional. Na época as coisas eram bem diferentes, né? Tinha algumas coisas que já eram mais fáceis, como pesquisar preço de trem, porque eu queria viajar ali nos fins de semana do curso, né? E outras coisas. Mas algumas coisas ainda eram bem difíceis. Então, por exemplo, para eu fazer essa viagem em janeiro de 2018, não tinha como eu levar o meu celular. Assim, as pessoas que iam viajar para fora, ou elas não levavam o celular, porque ele não funcionava lá fora, ou você solicitava para a sua operadora que te mandasse um aparelho específico que funcionaria naquele país, naquele período que você habilitou. Era só para ligar, obviamente, não existia internet, aplicativo, GPS, nada disso. E você tinha que ligar com bastante parcimônia, porque era caro também. Mas enfim, eu fui e não, assim, foi uma das melhores experiências que eu tive na vida. Fui sozinha, voltei sozinha no avião, imigração, não sei o quê. Isso tudo é uma coisa que amadurece muito, ainda mais quando a gente é muito novo, né? Que era o meu caso, eu tinha 22 anos. E quando eu tava lá na viagem, né? Tinha um grupo de outros estudantes brasileiros, né? Que eu fui fazer um intercâmbio, então fui pela PUC mesmo. E aí eu um dia comentei lá no final da viagem, falei, eu segurei bastante porque o meu último fim de semana vai ser em Paris, né? Porque nos outros fins de semana eu conheci cidadezinhas próximas ali de Grenoble, que era onde eu tava, e deixei Paris pro final porque eu tinha que pegar o voo de volta, então eu já ia ter que ficar em Paris. E eu tinha muita coisa que eu queria fazer em Paris, né? E aí eu falei, não, consegui segurar e tal, e agora vou poder... Aí um dos meninos falou assim, ué, mas você ficou segurando? Mas você só pediu ao seu pai para mandar mais dinheiro. Aí eu falei, não, é que eu tô pagando a viagem e tal. Aí ele ficou assim, espantadíssimo. Nossa, mas você acabou de se formar. E aí eu nem falei nada, mas eu pensei assim, na verdade eu tava fazendo esse plano para vir ainda estudando, né? Enfim, eu acabei adiando e fui já formada, mas na verdade eu iria fazer isso mesmo já estudando. E por que eu contei essa história? Resolvi contar essa história nesse tema aí de investir para viajar. Na época eu não fazia investimentos muito complexos, eu só investia através do meu banco. Eu investia na poupança e também em CDBs. Naquela época eu já investi em CDBs do meu banco.
Olá, Regina, bem-vinda. E eu conto essa história porque a viagem às vezes é mais cara, às vezes é mais barata, né? Normalmente aquela viagem dos sonhos é uma viagem mais cara, né? Porque se não fosse aquela viagem dos sonhos, a gente já teria viajado. E ela não seria mais dos sonhos. Mas aquela viagem dos sonhos, normalmente a gente tem e é mais cara, né? Então eu hoje botei uma enquete lá nos stories. Para onde você quer viajar? Viagem para o Japão, viagem para a Austrália, Canadá, Europa, né? É isso que as pessoas querem fazer de viagem, né? E realmente, assim, principalmente quando você vai para a Ásia, as passagens são bem salgadas. Só que é possível, sim, viajar, né? Mas, se você quer viajar com as contas organizadas, não quer que essa viagem faça um desfalque nas suas finanças, vale a pena você se programar, se planejar e investir. E eu vou te falar que, assim, eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, mas eu consegui guardar dinheiro ao longo de praticamente quase 2 anos, no final das contas, porque era uma vontade muito grande de fazer essa viagem. Então, assim, era muito difícil eu comprar alguma coisa fora do que eu tinha planejado, porque eu tinha esse objetivo muito claro. Então, se você tem uma viagem dos sonhos que é cara, mas você quer muito ela, isso vai também, no momento em que você decidir, vou guardar dinheiro e vou investir para isso, você vai conseguir, você vai se manter na linha, porque esse sonho é muito grande, é muito forte e ele faz a gente seguir em frente. Então agora eu vou entrar no tema de verdade, eu queria só fazer essa introduçãozinha para mostrar para vocês que dá sim, que é possível, mas agora a gente vai falar então sobre como de fato investir para viajar. Não existe assim nenhum grande segredo, tá? Mas o que eu acho que é super legal, né, quando a gente fala em investimento para viagem, é a gente conseguir primeiro definir algumas coisas internamente, né? O que eu quero, o que eu tô disposta, para depois escolher os investimentos. Então, a gente vai chegar lá. Antes disso, antes de chegar no investimento em si, eu queria 2 coisas. Eu queria primeiro fazer uma pergunta para vocês. Se vocês não mandaram lá na enquete dos stories, me contem aqui para onde vocês querem viajar, assim, qual que seria a viagem dos sonhos para vocês. E a segunda coisa é que eu vou fazer uma segunda microintrodução dizendo o seguinte: o primeiro passo que você tem que dar antes de investir é levantar os valores da sua viagem. E isso vai servir por 2 motivos. Isso vai ser muito importante, tá? Levantar os valores. Mesmo que, eu só quero viajar daqui a 3 anos, vou levantar os valores hoje, vai mudar. Tudo bem, não tem problema se mudar, mas você precisa levantar os valores hoje. Por que é importante? Em primeiro lugar, para você ter uma ideia quanto que você vai precisar, tá? Se você não tiver nenhuma ideia, você não vai viajar nunca. Porque você sempre vai achar que é muito caro, ou você sempre vai achar que dá, mas aí quando chegar na véspera você vai pesquisar lá uma... Aí já tem várias sugestões aí, ó. Nova Zelândia, logo ali. Viajar com a família para a cidade onde morei nos Estados Unidos. Park City, lembro, mas é caríssimo ir para lá. Então, vamos lá. Eu sei, alguns lugares são caros mesmo. São caros não só pela passagem e hospedagem, tem lugar que a hospedagem é muito cara, mas também pelo câmbio, né? Que, assim, afinal de contas, somos réis mortais e ganhamos em reais. Mas por que é legal você levantar os valores da sua viagem? Para você ter esse caríssimo quanto, né? Porque se a gente não estabelece um valor específico, concreto, o que acontece? Acontecem 2 coisas principais. A primeira é muito caro, ainda tem que juntar mais. Não vai dar porque esse ano tem a festinha de aniversário. É muito dinheiro. E mais pra frente, mais pra frente. E aí esse mais pra frente nunca chega e esse caro você nunca alcança. Segundo motivo, a segunda coisa que pode acontecer. Não, vamos viajar então ano que vem? Ano que vem, beleza, mas não fez as contas, não levantou quanto que deve custar. O que acontece? Chegou ano que vem, tá muito caro. Nossa, a passagem tá caríssima. E dólar, gente, o dólar subiu, vamos esperar o dólar cair, né? Só que aí você vai esperar o dólar cair, assim, uns 15 anos, né? Porque o dólar, historicamente, não é que ele não vá cair, tá, gente? Mas historicamente, desde o Plano Real,
o dólar vem, né, ao longo do tempo sempre subindo. É porque é um equilíbrio aí entre duas moedas, né? Não é só o dólar que sobe, às vezes é o real que se desvaloriza. Então, a gente tem muitas coisas influenciando o câmbio, por isso que é uma coisa difícil de prever. E não é legal você ficar esperando ele cair, tá? O ideal é você fazer o seu plano independente do câmbio, porque senão você vai ficar sempre nessa dependência aí. Pode ser que essa viagem nunca chegue, que o dólar continue subindo. Agora, por que é importante fazer essa medição? Além desses dois motivos que eu já falei, né? Para você nem deixar para depois e nem achar que vai dar ano que vem, aí chegou ano que vem não deu. Porque quando você tiver um valor concreto, quando você entrar lá para pesquisar preço de hotel, quando você entrar para pesquisar a passagem, né? Geralmente é a primeira coisa que a gente pesquisa. Quando você entrar para pesquisar quanto é que custam os passeios, né? Tem lugares que esse custo dos passeios não é tão alto. Mas em outros lugares assim, você tem que considerar um certo peso disso, né? Por exemplo, na Europa, você decide viajar para a Europa, quer fazer 2, 3 países. É super viável, né? Porque é muito pertinho, você tem muitas linhas de trem. Mas o trem em si não é tão barato, né? Então, você fazer alguns passeios, dependendo do lugar para onde você vai, tem um custo. Só que quando você começa a levantar isso, né? A passagem, o hotel, os passeios, o quanto você vai gastar de alimentação, quanto você vai gastar de transporte dentro. Eu vou viajar aqui dentro de carro, vou alugar um carro, ou eu vou usar transporte público, tem tarifa. Você já começa a ir entrando naquele sonho, né? Aquilo começa a se tornar uma realidade no seu planejamento, deixa de ser um sonho e se torna um plano. E isso é o que nos incentiva, né? Nossa, agora eu vou. Aquele hotel maravilhoso, tá lá esperando por mim. Só tá esperando eu clicar lá para fazer a reserva. Tenho que ir, né? Nossa, eu vi que vai acontecer nesse período que eu pesquisei, eu vi que vai acontecer um show incrível. Ou então o museu que eu quero visitar tá com a exposição de não sei quem. Aquilo ali vai se tornando mais concreto. E aí você levantando um valor, às vezes a gente pode se assustar, né? Não vou mentir para vocês que a gente se assusta assim. Quando a gente põe na ponta do lápis, assim, normalmente é um valor alto. Só que, primeiro você leva aquele baque, né? Depois você respira fundo e vai. Agora você já tem um valor. Então, quando você já tem as suas finanças mais ou menos organizadas, você tem uma ideia de quanto é que você consegue guardar todo mês, você consegue ali definir, poxa, vou guardar tanto para essa viagem por mês. Então, se eu guardar tanto por mês para alcançar esse total aqui, eu vou precisar aí de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Aí você vai ver quanto que você vai precisar. E é claro que você ainda vai usar os investimentos a seu favor, né? Então, nessa hora dos investimentos, isso mesmo, tô só conferindo aqui meu roteiro, é que vocês precisam parar e pensar primeiro em você e depois no investimento. Por quê? Existem pessoas que fazem o seguinte: eu quero viajar sim, eu quero viajar daqui a 3 anos, eu já tenho uma ideia aqui, um montante que eu vou ter que pagar. E assim, eu não quero abrir mão de viajar nessa época. E eu já vou até contar para as crianças que a gente vai, eu vou fazer meus planos. E aí você não quer abrir mão disso, você quer que dê tudo certo. Se você quer que dê tudo certo, você precisa escolher investimentos de risco mais baixo, tá? Eles não têm tanta rentabilidade, mas você não vai correr o risco de chegar na época da viagem e tá aí no meio de explode uma bomba não sei aonde, uma eleição que foge ao controle e aí as bolsas caem e começa aquela confusão. Então você vai evitar esse tipo de problema. Então você vai pegar investimentos de risco mais baixo. Como é que você pode fazer para isso? Olá, Dani, bem-vinda. Você pode escolher investimentos que sejam de risco baixo, mas que tenham baixa liquidez também, né? Se você vai viajar só daqui a um ano e meio, 2 anos, 3 anos, você escolhe títulos com baixa liquidez, em que você investe o seu dinheiro agora e o seu dinheiro só vai ficar disponível lá na época da viagem, alguns meses antes, ou então que ele tem alguma carência, porque aí você consegue acessar investimentos melhores. Então agora eu vou dar uns exemplos mais concretos, tá? Por exemplo,
Agora, nesse momento, a gente está num cenário de juros muito baixos no Brasil, então a gente tem alguns títulos pré-fixados que estão pagando muito bem, tá? Para botar em números. Hoje, a taxa Selic está em 2% ao ano. Se você quer um investimento para viajar daqui a 2 anos, que é um prazo médio, a gente pode pensar aí, por exemplo, num CDB de prazo de 1 ano e meio, ou até 2, dependendo de quando você vai viajar, né? Daqui a 2 anos, mas é no final do ano, aí às vezes até dá. Que esteja pagando, por exemplo, um pré-fixado que esteja pagando 6% ao ano, 5% ao ano. É viável, existe. E o CDB é um investimento de risco mais baixo, tá? Provavelmente nesse tipo de título, seu dinheiro vai ficar preso, tá? Você não vai poder resgatar ele antes. É por isso que você só deve investir para uma viagem se você já tiver a sua reserva de emergência pronta, tá? E se acontecer algum problema no meio do caminho, você tem de onde resgatar o dinheiro para resolver aquele imprevisto e não afetar o dinheiro da viagem, porque ele vai estar preso. Outro título que costuma ser interessante para esse objetivo aí das viagens, as LCIs e LCAs. O que é isso, né? O que é uma LC? Uma LC é uma letra de crédito. Existem só LCs, né? LC, que é um investimento que o investidor ele empresta dinheiro para uma instituição financeira. E existem as LCIs e LCAs. Nas LCIs e LCAs, olá, Vanessa e Lucineide, bem-vindos. Na LCI e na LCA, o investidor empresta dinheiro para uma instituição financeira que vai financiar o mercado imobiliário e agrícola. Mas o que é legal disso? Esses dois títulos, eles são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Então, para um objetivo de mais médio a longo prazo, né? No caso, assim, uma viagem daqui a uns 2, 3 anos, você já pode encontrar algumas LCIs e LCAs interessantes. Por quê? Ela vai até oferecer uma rentabilidade um pouquinho mais baixa do que a de um CDB, por exemplo, com o mesmo perfil. Só que, como não tem imposto de renda, você investe e tudo que render é seu, né? Quando você for resgatar, é tudo seu, não fica nada retido para o imposto de renda. Então, isso é bem interessante. Além disso, importante só observar, LCI e LCA, tem algumas que o seu dinheiro fica preso também, tá? Então, só vai vencer lá em 2022, então eu não vou poder resgatar antes. E tem alguns títulos de LCI e LCA que você pode resgatar antes, sim, ou seja, você tem liquidez diária, porém tem uma carência de 90 dias, tá? De 3 meses. Então, tem que observar isso, tá? Antes de investir, observar lá. Sempre que você vai investir, tem as informações sobre o título ali, né? A amostra. E aí você vai ver se ele tem a liquidez diária e se tiver, tem a carência. Mas a sua viagem vai ser mais pra frente, então não tem problema nenhum, você mantém o dinheiro aplicado esses 90 dias aí da carência que você não pode resgatar. E quando estiver chegando perto da carência, você resgata. Outro título que é de baixo risco também e que é interessante para quem está pensando em viagem é o Tesouro Direto, o IPCA+, né, que é aquele título que tem a rentabilidade híbrida, ou seja, você tem, ele rende tudo que for a inflação naquele ano, mais um outro tanto. Por que esse título é legal? Porque ele preserva o seu dinheiro da inflação, né? Ele protege o seu dinheiro da inflação. Então, se a inflação subir, ele sobe a rentabilidade junto. Olá, bem-vindo! Gente, se puderem me dar mais coraçõezinhos, eu agradeço. Para o Instagram continuar avisando que a gente está ao vivo aqui. Obrigada, viu? Maravilha! Então, os títulos do Tesouro Direto do IPCA+, também são interessantes na hora de diversificar, né? Porque você vai guardar um pouquinho a cada mês, digamos. Vou guardar R$300 para viajar todos os meses ao longo de X anos. Então, esse mês eu peguei R$300. Onde é que eu botei ele? Eu botei num CDB que tinha aqui. No outro mês, peguei mais 300 e botei num Tesouro Direto. E aí, tem Tesouro Direto pré-fixado, que nesse momento também tá interessante, tá? Tá pagando uma rentabilidade mais alta.
E aí, o que é importante você observar também? Muita gente, às vezes, me fala assim, mas eu tenho pouco dinheiro para investir. Eu só consigo poupar R$ 50 por mês. Beleza. Se o título que você quer é o título que você tem mais interesse em investir, ele tem um mínimo mais alto do que aquele, por exemplo, tem uns CDBs que já começam a ter rentabilidades muito boas a partir de R$ 1.000 nas corretoras. E aí, poxa, mas eu só consigo poupar R$ 300 por mês. Beleza. Guarda 300 por mês, todo mês, e depois de 4 meses você vai lá e aplica naquele título. Porque aí você já acumulou 1.200, aí você já tem. E aí você pode até pensar numa estratégia um pouco mais elaborada. Não vou deixar esse dinheiro guardado na conta, né? Porque ele pode sumir, né? Sumir não, né? A gente gasta. Tem pessoas até que são muito disciplinadas quanto a isso. Não é meu caso. Se eu não tirar o dinheiro da minha conta corrente, ele evapora, eu gasto. Então, o que você pode fazer? Você pode abrir uma conta num banco digital, por exemplo, né? Alguns têm rentabilidade na própria conta. E aí você programa lá um TED da sua conta todo mês. Todo mês programei meu banco para enviar R$ 300 para minha conta do banco digital, que é tarifa zero, né? Você vai pesquisar um banco digital que tem tarifa zero, porque a grande maioria deles é. E aí, todo mês, o seu dinheiro automaticamente, logo no início do mês, no dia que você programar, na verdade, vai sair da sua conta e vai cair lá na conta do banco digital. E aí, sem que você precise fazer nada, você até esqueceu disso. Passou 3 meses, quando você entrou lá na conta do banco digital, não somente tem 300 mais 300 mais 300, né, de todos esses meses que você deixou ele fazendo automático, como também tem um rendimento, porque tem um rendimento automático. Aí olha que maravilha. Então, se você tem pouco dinheiro por mês para investir, uma opção é você pode escolher títulos que tenham um mínimo mais baixo, né, que eu já dei até alguns exemplos, tem CDB a partir de 1 centavo, Tesouro Direto a partir de R$ 40, tem vários investimentos, fundos de investimento a partir de R$ 100, mas tem também alguns investimentos que têm um mínimo mais alto. Então você guarda durante alguns meses, acumula um montante e aí você vai e aplica num título melhor. Então, quando você vai fazendo isso ao longo dos meses, o que acontece? Você pode diversificar, né, ao longo do próprio caminho. Primeiro mês você aplica num tesouro, no outro numa LCI, depois você viu que surgiu um CDB maravilhoso lá. Quando você abre conta em corretora, obviamente você entra naquela lista de e-mails lá, né? Isso Voltou? Depois, se vocês puderem escrever pra mim aí se voltou, eu agradeço, viu? Que ele deu um suspense aqui, pra deixar a live mais animada. Então, assim, você consegue... Voltou, beleza. Você consegue ir diversificando ao longo dos meses, né? Num mês você aplica aqui, no outro mês você aplica ali. E se tiver um título muito interessante, você consegue aplicar, guardar durante os meses e aplicar. Mas eu estava falando sobre os e-mails, né? Quando você abre conta numa corretora, você já começa a receber aqueles e-mails, né? Pra mim é quase um spam, mas enfim, vai receber. Só que de vez em quando tem uns e-mails bem interessantes. Às vezes surgem ali uns e-mails, por exemplo, CDB com oferta especial, e você vai ver. E é realmente um título interessante, né? Ou uma LCI, ou geralmente são títulos de renda fixa. Às vezes acontece eles mandarem também um fundo de investimento que é muito interessante, que estava fechado e agora abriu. Aí você tem a oportunidade de aplicar. Então, tem algumas opções aí bem interessantes. Agora vamos pensar um pouquinho mais. Você decidiu que vai fazer essa viagem daqui a 2 anos e meio, viagem dos seus sonhos lá para o Japão. Você já fez as contas, só que você tem um pouco mais de aptidão ao risco, você está interessado em arriscar um pouco mais para ganhar mais, né, alcançar uma rentabilidade maior. Então você decide que se você vai investir com mais risco e se alguma coisa acontecer no meio do caminho, se chegar lá pertinho da data da viagem e houver algum problema, você vai simplesmente adiar a sua viagem e tá tudo bem, não vamos nos estressar. Se esse é o seu perfil, por isso que eu falo, você tem que primeiro analisar a si mesmo, né? Se esse é o seu perfil, né? Não deu para viajar daqui a 2 anos e meio, mas deu daqui a 3, tá beleza, tá de boa.
você já pode correr um pouco mais de risco. E aí a coisa começa a ficar mais legal. Por quê? Quando você vai para investimentos que tem um pouco mais de risco, você tem a possibilidade de ganhar mais também, né? Do dinheiro render mais. É claro que no curto, no médio prazo, pode acontecer também de surgir uma pandemia de coronavírus do nada, né? Que ninguém esperava, e fazer você ter uma perda aí de valor na época em que você gostaria de estar viajando. Se isso acontecer e você estiver tranquilo com a sua decisão, você adia um pouco a sua viagem e pronto, você espera a bolsa se recuperar e vai dar tudo certo de novo. Então, se você tem esse perfil, bem-vinda, Dani. Se você tem esse perfil, né, de não, eu vou aceitar um pouco mais de risco, se der algum problema eu consigo adiar um pouco mais a minha viagem e não vou ficar estressado com isso, então você já pode fazer uma divisão aí, uma diversificação um pouco maior. Imagina só, você pega aqui, ó, 70% do seu dinheiro que você está guardando para essa viagem, você aplica em investimentos de renda fixa e 30%, uma fatia menor, você aplica em investimentos de renda variável, né? Porque a renda variável tem mais risco, mas em compensação ela pode render muito mais. Então, você vai lá, acompanha algum analista que você goste, ou você pede orientação na sua própria corretora, que isso também é bem assim, funciona muito bem você ouvir a análise da sua própria corretora e escolhe alguns títulos de renda variável, podem ser ações, podem ser ETFs, podem ser fundos de investimento em renda variável ou fundos multimercados e aplica esses 30% lá. E o que acontece? Se esses 30%, por algum motivo que a gente não sabe qual, der um boom, você rentabilizou o seu dinheiro acima do que você esperava, você pode até viajar antes do que você planejou. Olha que maravilha! Quanto mais risco for o investimento, maior a taxa para resgatar o dinheiro? Não. As taxas, tá? Os custos, você conhece sempre de antemão, tá? Então vamos lá. Renda fixa, o que você tem de taxa? Hoje, a maioria das corretoras, todas as corretoras que eu pesquisei recentemente, eu pesquisei acho que umas 9 corretoras, a gente tem mais do que isso no Brasil, mas eu pesquisei umas 9 corretoras, elas não estavam cobrando taxa de corretagem para renda fixa, tá? Então você abriu a sua conta, não tem taxa. Você transferiu o seu dinheiro do seu banco lá para sua corretora, o dinheiro que você vai investir, não tem taxa. Você aplicou em renda fixa, não tem taxa. Você aplicou num fundo de investimento, não tem taxa também. Não pagou nada até agora. Aí, você começa a pagar, nos primeiros 6 meses, você vai pagar 0,3% ao ano de taxa de custódia, tá? Que é para uma instituição especificamente designada para isso no mercado financeiro, custodiar o seu dinheiro, manter a segurança do seu investimento. O investimento da Lara está de fato aplicado aqui nesse título. Então isso custa menos, na verdade, do que 0,3% ao ano, tá? Do total que você tem aplicado. Só que ele é debitado a cada 6 meses, mas ele é débito proporcional, tá? Então, depois de 6 meses você começa a ter taxa. Quando você vai resgatar o dinheiro, na renda fixa, investimentos de renda fixa, como é que é o resgate? Ao resgatar, você só consegue resgatar o líquido. O imposto de renda fica retido na fonte, tá? Você não precisa se preocupar em pagar o imposto, mas ele vai ser debitado. Normalmente, quando você olha lá o extrato da corretora, eles mostram valor bruto, valor líquido, aí você já sempre se guia pelo líquido, porque o líquido já é descontando o imposto de renda. Como é que funciona o imposto de renda? Ele desconta apenas em cima do rendimento, tá? Então eu apliquei 10 mil reais, rendeu 100 reais. Imposto de renda vai incidir somente em cima de 100 reais, é um percentual dos 100 reais que rendeu, tá? E o imposto de renda na renda fixa também é o seguinte: quanto menos tempo você deixa o dinheiro aplicado, maior é a alíquota, tá? Então, o menor prazo é até 6 meses.
Você investiu hoje, resgatou antes de 6 meses, o imposto de renda é de 22,5% do rendimento, do que rendeu, tá? Agora, a partir de 6 meses até 1 ano, cai para 20%, depois cai para 17,5%, depois 15%. Então, 15% é o menor alíquota de imposto de renda, é para quem deixa o dinheiro investido por mais de 2 anos, tá? Então, no caso aí desse exemplo, uma viagem daqui a 2 anos e meio, 3, com certeza já dá para pegar o imposto mais baixo na maior parte dos investimentos, né, que você vai investir antes. Agora, aqueles investimentos que você, vou aplicar, agora tá faltando só 6 meses para minha viagem, mas eu vou investir um pouquinho, esse já vai, quando você for resgatar, vai pegar a alíquota mais alta. Mas mesmo assim, vale a pena. Renda variável, como é que funciona? Ações, e aí entram ETFs também, tudo que é negociado lá no home broker, o imposto de renda é de 15% sobre o rendimento na hora que você vai resgatar, tá? Então, eu investi R$100 hoje, rendeu R$10, eu vou ter que pagar 15% de imposto de renda em cima do lucro que eu tive dessa operação. Na verdade, tem umas regrinhas a mais, tá? Para esse imposto de renda aí das ações, porque abaixo de um determinado valor de operação dentro do mesmo mês você não paga, é isento, e é um valor até bem interessante, principalmente falando sobre viagem, né? Até 20 mil de operação no mesmo mês. Então, assim, pode ser que você invista e nem precise pagar imposto de renda, tá? Mas se você tiver que pagar 15%, que é a alíquota do imposto de renda em cima do rendimento, em cima do seu lucro, né? Do quanto que de fato seu dinheiro rendeu. Então, vale super a pena. Então, voltando aqui, você decidiu tomar um pouquinho mais de risco e aí você investiu 70% em renda fixa, 30% em renda variável. Se a renda variável der um boom, você tem aí a possibilidade até de viajar antes do prazo. Se tiver algum problema no meio do caminho, você já sabe, espera um pouquinho mais, espera recuperar e adia um pouco essa viagem. Agora, digamos que você tem um perfil super arrojado e quero correr risco, quero pegar os investimentos aí que estão na crista da onda, que tem toda a chance de bombar. Tem também o risco mais alto de cair, mas você está consciente disso e você quer fazer. Você pode fazer numa divisão arrojada 50% em renda fixa, 50% em renda variável, tá? Tem pessoas que falam até mais, tá? Que indicam você investir mais ainda em renda variável. Mas eu entendo que, assim, investidores leigos, né? Que é o caso aqui das pessoas que me acompanham, que não são profissionais do mercado, que não tem tanto apetite ao risco, que não tem tanto conhecimento de como é que funciona, não devem ir muito além de 50% para renda variável. Mas é claro que o dinheiro é seu e você faz o que você bem entender. Se você tiver consciência daquilo que você está fazendo, tá beleza, e eu assino embaixo. Então, com isso, você tem a possibilidade de fazer o seu dinheiro render ainda mais ou mais rapidamente. Agora vamos falar aqui do outro ponto super importante que eu levantei nos posts aí do fim de semana, que bombou, a galera mandando um monte de pergunta, que é o seguinte: se você estiver pensando em viajar para fora, que provavelmente, né, é a menina dos olhos, né, viajar para outros países, você vai ficar nessa questão aí com o câmbio, né, porque o câmbio sempre pode trazer algumas surpresas pra gente. Então, para você se proteger disso, como é que a gente faz? A gente pega uma parte desse dinheiro que a gente está guardando para viajar e a gente investe em títulos atrelados ao dólar, tá? Quer dizer, existem 2 caminhos aí. Você pode pegar uma parte desse dinheiro e mandar para fora mesmo, investir no exterior. Existem vários produtos financeiros voltados para isso, para atender o público brasileiro que quer investir no exterior. Só que é um trâmite um pouquinho mais complexo, né? Você tem que, ou você vai abrir uma conta pessoa física lá fora, e aí tem uma outra questão aí de riscos, né? Porque a legislação lá fora é diferente, dependendo do país para onde você está remetendo seu dinheiro. Então, você pode ter que pagar mais impostos ao resgatar. Tem outros pontos também. Além disso, você pode também fazer através de uma empresa offshore, né? Porque
no mundo existem empresas que são empresas voltadas para gerenciar o dinheiro de alguém. Isso é permitido, é legal, tá? Não é uma empresa de fachada, é uma empresa constituída para gerenciar o dinheiro de uma pessoa. Então você pode sim abrir uma offshore, mandar o seu dinheiro através dessa offshore, você já mitiga alguns riscos, mas em compensação você tem os custos dessa offshore para manter, né? Uma empresa tem que ter a contabilidade e tal. Você pode fazer isso através de um trust, né? Que também é um mecanismo 100% legal. O que não é legal é quando você usa um desses mecanismos para apagar algum rastro de lavagem de dinheiro ou outros crimes, que é o que a gente lê muito nos jornais. Mas você constituir um trust, uma offshore, com tudo legalizado, declarado no seu imposto de renda aqui no Brasil, declarado de acordo com a legislação internacional, não tem problema nenhum, é 100% legal. Só que isso dá um pouco mais de trabalho e às vezes envolve um custo maior. Vale muito a pena quando a pessoa já tem um capital mais alto para enviar para fora, né? Tem até alguns produtos financeiros disponíveis no Brasil, para brasileiros, que já te oferecem o trust embutido, né? Já vem com um custo ali. Então, assim, tem uma série de opções nesse mercado, um mercado muito grande. Mas, de fato, ele ainda não é tão acessível assim, né? Eu quero investir R$500 por mês. Já fica mais difícil, né? Normalmente você tem que partir aí pelo menos uns $200 por mês para alguns desses produtos, né? Então, assim, já fica um pouquinho mais difícil acessá-los. Mas existem títulos, existem investimentos que são oferecidos no Brasil que são atrelados ao dólar. E aí, como é que funciona? O seu dinheiro, você vai investir, ele vai continuar no Brasil, tá? Lá na sua declaração de imposto de renda, onde você declara os seus investimentos, você vai declarar normalmente, tá? Investimento no Brasil, normal, em reais, tá? Só que ele vai estar atrelado à moeda americana. Então, ele vai acompanhar as oscilações tanto dos mercados americanos, né, das bolsas americanas, como também ele vai acompanhar a oscilação do câmbio. E por que isso é interessante? Porque quando você ou envia o seu dinheiro para fora e investe lá nos Estados Unidos, ou quando você atrela o seu dinheiro, atrela a sua rentabilidade ao câmbio do dólar, se o dólar subir, beleza, o seu dinheiro já está em dólar, né? O seu dinheiro já está atrelado ao dólar, ele vai subir também. Se o dólar cair, você vai perder valor se você resgatar em reais. Mas não é para viajar? Você não vai viajar e usar o dinheiro lá fora? Então você vai usar ele em dólar ou você vai converter para alguma outra moeda que também está acompanhando ali. Não quer dizer que as outras moedas vão se valorizar e desvalorizar igual ao dólar americano, tá? Isso não acontece. Mas o que muitas vezes acontece é o dólar sobe, o euro sobe junto, né? Porque na verdade muitas vezes é o real que se desvaloriza, por isso que as outras moedas sobem junto. Então é bem legal você que está querendo viajar para fora e quer se proteger um pouquinho do câmbio, você investir em títulos que, ou se você puder, fazer essa remessa e investir lá fora no exterior, mas tem mais custo por um lado, ou você investe em títulos aqui no Brasil que são atrelados ao dólar. Eu citei lá nesse post de domingo 2 investimentos, né? Que são as ETFs do SP500, e aí eu só tenho que ressaltar o seguinte, que não é uma recomendação de investimento, tá? Porque eu não sou analista financeira, então eu não dou recomendação de investimento. Eu falo sobre educação financeira, então é para vocês conhecerem esses títulos, tá? Então, é uma ETF, existem duas ETFs do índice SP500, que é o Ibovespa dos Estados Unidos, né? Só que enquanto o nosso Ibovespa aqui, ele tem aí cerca de 65 empresas nele, né? O SP500 tem 500, né? Então, assim, somente no índice SP500 das bolsas americanas tem mais empresas do que na nossa bolsa brasileira inteira. Então, o que isso é legal? Porque é mais diversificado, né? E aí tem aquelas também, né? Tem Google, Amazon, Facebook, que todo mundo ama. Você investindo num ETF, você pega aí uma cesta de ações. No caso, essas 500 ações que fazem parte do índice.
Você consegue investir nesse índice pelo próprio home broker da sua corretora, tá? A corretora brasileira normal, você entra no espaço no home broker, né? Que é onde você negocia ali ações. E aí você tem que ter o código de um desses ETFs, né? E aí insere lá o código, vê quanto que está custando e vê o lote mínimo, porque as ações, os ETFs, eles são sempre comprados em lotes, tá? E aí você joga lá que você quer comprar X lotes do ETF, do SP500, o ETF XYZ ou XPTO, tá? E aí o seu dinheiro já vai estar aplicado, atrelado ao dólar, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Opa, vamos lá. Que isso é interessante? Se o dólar, como é que funciona, né? Você investe aqui, você pagou, digamos, vou chutar os valores que eu não sei os valores de hoje. Mas digamos que um dos ETFs lá do SP500 está a R$100. Aí você comprou um lote de 10, você botou lá R$1.000. Se esse ETF se valorizar, o seu dinheiro valoriza junto, né? Porque é o mesmo funcionamento de uma ação, é uma cesta de ações. Na hora que você for vender, você vai vender por um preço mais caro e aí você ganhou dinheiro. Se o dólar se valoriza, o preço da ação ele acompanha essa valorização do dólar, né? Não é que você está investindo no dólar, tá? Mas é que como aquelas ações elas estão atreladas na bolsa americana em dólar, a valorização do dólar ela compõe o preço dessa ação, desse ETF. Né? O que é um ETF? Só para esclarecer. O ETF é um fundo de ações, tá? Só que ele é um fundo de ações que imita um índice, né? O índice, você não pode investir no índice, tá? O índice SP500, ele é feito para medir as bolsas americanas. O índice Ibovespa é feito para medir a bolsa brasileira. Mas o ETF, ele é um fundo de ações, que ele tem várias ações ali dentro e ele imita o índice. Então, o índice tem ação do Google, então o ETF vai ter também. E a empresa tal saiu do índice, então o fundo vai vender, a empresa tal não vai ter mais. Então ele acompanha, ele imita aquele índice, tá? E aí é mais fácil até de você acompanhar a rentabilidade, porque você encontra os gráficos, né, dos índices de forma muito fácil na internet. Então assim, o câmbio, ele vai compor o preço daquela ação, daquele ETF que você comprou. Por isso que, além da valorização, você acompanha também o câmbio. A outra opção de investimento que você faz aqui no Brasil e que é também atrelada ao dólar são os BDRs. O que são os BDRs? São recibos de depósitos brasileiros. Ou seja, o que é isso? É uma instituição aqui no Brasil, tá? Uma instituição financeira, compra ações da bolsa lá fora, tá? Porque, como vocês já sabem, isso é totalmente permitido. Pessoas físicas e jurídicas podem comprar ações lá das bolsas do exterior, só que elas têm que remeter o dinheiro para lá. Mas para facilitar, essa instituição, ela compra ações lá, então, por exemplo, a Amazon vai bombar. No meio da pandemia, a Amazon vai bombar demais, vamos comprar ações da Amazon. Essa instituição, ela compra ações da Amazon e aí ela emite um recibo brasileiro, né? Ela fica com as ações lá com ela e emite um recibo dessas ações. O investidor vai lá o investidor brasileiro, ele vai lá e compra o recibo brasileiro. E esse recibo, ele acompanha a ação, porque ele é um recibo que está atrelado a essas ações. E essas ações estão lá no exterior, né? Então, você não compra a ação, você compra o recibo da ação, você compra o BDR. O BDR, até setembro, era um título que ele era permitido apenas para investidores qualificados, que são as pessoas físicas ou jurídicas que já têm mais de R$1 milhão investidos, né? Então você tem um patrimônio aí de R$1 milhão em ativos financeiros, aí agora você já pode pegar aí, sei lá, 100 mil do seu dinheiro e investir em BDRs. Mas se você tivesse R$900 mil investidos, você não podia investir em BDR, porque você ainda não era um investidor qualificado. Só que a CVM alterou isso em setembro, né? Passou a valer em outubro. O que aconteceu? Várias instituições financeiras aqui no Brasil perceberam que esse mercado ia começar a crescer e começaram a
comprar mais ações do exterior e emitir BDRs. Então, esse é um investimento que ele ainda é relativamente novo aqui para o Brasil. É um investimento de renda variável também, né? Assim como o ETF lá do SP500, são investimentos de renda variável, ou seja, pode render positivo ou negativo, né? Tem um risco maior, mas em compensação tem uma possibilidade, um potencial de rendimento também maior. E ao liberar os BDRs para investidores comuns, né, que não são qualificados, a CVM aumentou esse mercado, né, fez com que esse mercado começasse a crescer, a se desenvolver. E isso é muito positivo para o Brasil. Mas é importante você ter essa consciência do risco que está envolvido, que é um ativo novo, porque na hora de investir você precisa entender como é que funciona para não fazer uma bobagem. Não é nem não fazer uma bobagem, é não investir o seu dinheiro em algo que você não conhece e aí na hora que você precisar não ter ou ter menos do que você gostaria porque você não sabia que isso podia acontecer, né? Mas voltando aqui para os BDRs, o que ainda é um pouco mais complicado no caso dos BDRs aqui para muitos brasileiros, né? Que ainda não é tão acessível. Primeiro que os BDRs eles costumam ser mais caros do que o ETF do SP500, por exemplo. O ETF do SP500, eu não gosto de falar um valor exato, né? Porque eu realmente não chequei a cotação dele hoje. Mas, sei lá, com R$2.000 você consegue investir, né? Agora, os BDRs não, eles já exigem um valor um pouco mais alto. E agora também as corretoras estão lançando cestas de BDRs, né? Em que o investidor, em vez de comprar só um BDR, ele já compra uma cesta, que é legal também, porque você diversifica. E aí já monta uma cesta com essas várias empresas bacanas que estão bombando no mundo, essas marcas que a gente consome aqui no dia a dia e que estão crescendo, estão indo muito bem. Então é interessante, mas o valor é mais alto. E um outro problema do BDR também, ainda, né, é a questão da liquidez. Como é que funciona a liquidez no caso desses investimentos, né? Um investimento de renda variável, você não resgata ele, né? Na renda fixa você resgata. Na renda variável não, você tem que vender ele para outra pessoa, né? Então você comprou ações e agora você quer pegar o seu dinheiro de volta, você tem que ir lá no home broker e tem que vender para alguém, né? Só que no caso das ações, você tem muitas pessoas querendo comprar ações o tempo todo, né? A Bolsa de Valores, ela é exatamente a empresa que cria esse ambiente virtual aí, que é o home broker, para reunir essas pessoas, né? Então, qualquer pessoa no Brasil inteiro que queira comprar ações vai entrar ali. Então, é muito fácil você achar um comprador para as suas ações, né? Aí eu tenho ações aqui da empresa X, mas cansei, vou vender. Jogo lá a ordem de venda e é muito provável que eu encontre um comprador muito rapidamente. Tem pessoas negociando essas ações todos os dias. Já os BDRs, como é um mercado muito novo ainda, a gente tem poucos investidores investindo em BDR. Então, qual é a questão da liquidez aí do BDR? Daqui a um ano você decide vender o seu BDR, você vai entrar lá no home broker e vai vai lançar a ordem de venda. E pode ser que você não encontre um comprador querendo pagar o preço de mercado que você está querendo vender naquele dia, porque ainda temos poucos investidores de BDR. Mas isso é uma coisa que certamente vai mudar ao longo do tempo, porque a gente está abrindo o mercado está se desenvolvendo, nós estamos de um lado tendo mais instituições lançando novos BDRs e de outro nós temos mais investidores querendo começar a investir em BDRs agora que não é mais restrito, né, só a investidores qualificados. Então, com isso, a gente vai começar a aumentar a liquidez dos BDRs e isso vai ser super positivo. Mas então, assim, tirando esses dois pontos aí que é importante você ter em mente, que o BDR ele geralmente tem um custo mais alto e uma liquidez mais baixa, mas é legal você já ter isso no seu radar, porque se a sua intenção é viajar para fora e atrelar o seu dinheiro ao dólar, você vai ter esses dois caminhos aí para seguir. Já os ETFs do SP500 são bem mais acessíveis e tem bastante liquidez também, tá? Deixa eu ver aqui no meu roteirinho. Ficou claro como é que funciona a questão da rentabilidade
a rentabilidade da ação em si, ou do BDR em si, e o câmbio atrelado, porque talvez eu tenha que... Vou ver se esses dias eu gravo um vídeo colocando no quadro para ficar mais claro. Mas assim, você compra um BDR, por exemplo, a ação original ela tá em $10 e você então comprou ela aqui por R$50. Aí essa ação, ela valorizou de $10, ela agora tá valendo $20, ela dobrou. E aí o seu dinheiro que você investiu, quanto é que investimos? R$50, agora tá valendo R$100, né? Porque dobrou. Só que antes o dólar, né? Quando você investiu, você pagou um dólar de R$5 o dólar. E quando você quer resgatar, né? Quando você quer vender essas ações, o dólar foi para R$10. R$10 também, tá? Dobrou também, para facilitar. Então, o dinheiro que você teria para valendo R$100, ele agora está valendo 200, né? Porque além da valorização da ação, teve a valorização do câmbio. O contrário também pode acontecer, tá? Ou a ação cair, né? E o dólar valorizar, talvez você fique no 0 a 0, talvez ainda vale a pena. Pode acontecer os dois, a ação cair e o dólar cair também, tá? Aí quando você for resgatar, você vai resgatar menos. Ou pode acontecer também de a ação se valorizar, mas o dólar cair. E quando você for resgatar, você acaba resgatando quase a mesma coisa, porque a sua ação até se valorizou, mas o dólar caiu. Então, assim, existem vários cenários aí. Mas se você quer usar o dinheiro no exterior, né, para uma viagem no exterior, você não vai ter tanta preocupação em relação à conversão em si, porque ele já vai estar em dólar. Se o dólar tiver caído, você até vai resgatar ele para poder usar na viagem, né? Você não tem como resgatar ele lá fora. Se você investiu ele aqui no Brasil, o dinheiro ficou aqui no Brasil, você tem que resgatar ele aqui. Só que o dólar vai ter caído também, né? Então, aquela conta que você fez lá no início com o dólar mais alto, o dólar vai ter caído, então você vai resgatar com dólar a menos. Então, assim, para você usar para uma viagem para o exterior, para você usar o dinheiro, uma moeda no exterior, é positivo. Mesmo que o dólar caia, você já vai usar lá fora mesmo, isso é positivo, tá? Já falei sobre a liquidez. Beleza. Gente, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre o tema de hoje. Acho que foi bem legal, né? E queria também já antecipar aqui que vamos ter novidades nos próximos dias, mais precisamente no início da semana que vem. Eu vou lançar uma novidade aí. Então, além de me escrever aqui pra mim, se vocês têm alguma dúvida, eu vou pedir pra vocês, quem aí tá na live e cansou de não saber investir, não aguenta mais saber que precisa investir melhor aquele dinheiro que tá lá parado na poupança, mas não sabe por onde começar, né? Quem aí morre de medo, né? Trinca os dentes, não investir não. Por favor, vou pedir para me mandar um direct dizendo, olha, eu preciso saber essa novidade, porque essa novidade é para você que tem medo de investir, que não entende nada, que sabe que está na hora de sair da poupança, de aplicar o seu dinheiro em outros investimentos também de risco baixo para começar, mas não faz ideia o que tem que fazer primeiro, o que tem que fazer depois, como que faz para não fazer besteira, também é importante, né? Apesar de que erros sempre vão acontecer, mas se você tiver uma orientação, provavelmente você vai errar menos ou errar com menos, que também nesse caso é bem importante, né? Então, se tiver alguém aí na live pensando nisso, pode me mandar um direct, porque eu tô preparando uma novidade super especial e vou dividir com vocês na semana que vem. Não percam, eu ainda tô montando aqui, trabalhando muito, mas vai estar ficando sensacional. Bem, pessoal, tô vendo aqui que vocês não tiveram mais nenhuma dúvida por enquanto. Se surgir alguma dúvida aí ao longo dos próximos dias sobre esse tema aqui hoje, podem me mandar, tá? No WhatsApp, no direct, eu vou estar super à disposição para responder.
E depois, quem não assistiu aqui, eu sei que tem gente que não pôde entrar aqui nesse horário, eu vou deixar a live gravada no IGTV. Então, se você conhece, se você tá aqui até agora e conhece alguém que tem interesse nesse tema de investir para viajar, manda o aviãozinho desse post lá do IGTV que vai subir agorinha mesmo para essa pessoa, para ela poder vir assistir, tá bom? Muito obrigada a todos. Deixa eu ver aqui. Beleza, muito obrigada a todos. E a gente se vê com mais conteúdo aí ao longo da semana. Até logo, pessoal!